Olá, ouvintes! Começando mais episódio do TDC, seu podcast de medicina interna e clínica médica semanal. Eu sou Rafael Coelho. Eu sou Ingrid Franer. E aí, Ingrid, a gente tá junto aqui para falar de um assunto importantíssimo, tão importante, que tá entre ali os primeiros episódios, ali muito longe, muito lá atrás, 2019, na história do TDC. Episódio 11. A gente falou sobre tabagismo e foi um episódio que, inclusive, eu não tava, porque eu tava de férias, cara. E aí eu fui ouvir esse episódio pra ver o que a gente ia ajustar pro de hoje aqui. E bater uma saudade da viagem que eu fiz. Não foi do episódio, não, foi da viagem. Bom, mas acho que tabagismo é um assunto para qualquer médico, né? Uma coisa que a gente tende a negligenciar um pouco. Mas que a gente vai trazer aqui nesse bolos uma forma um pouco mais direcionada para o tratamento medicamentoso, né? Isso aí, Ingrid. Lá no episódio 11, você pode voltar e ouvir a parte não medicamentosa, ouvir também as questões psicológicas por trás, né? As estratégias de conversar com o paciente, de avaliar em que fase ele está para a cessação do tabagismo, que também é muito importante, mas não vai entrar hoje aqui nesse bolos. Vamos lá, vamos estruturar aqui o episódio. Bora lá? A gente vai começar falando, gente, primeiro de uma visão geral do tratamento farmacológico para o tabagismo. Depois a gente vai para as evidências das terapias. Depois uma terceira parte entrando mais especificamente na reposição de nicotina. E por fim, entrando na prescrição dos outros remédios que não a reposição de nicotina. Boa. Então, para iniciar aqui, Ingrid, dá uma visão geral, assim, o que a gente deve fazer para um paciente que chega pra gente e fala, eu quero parar de fumar? Boa. Como é que a gente age? Rafa, nesse contexto, então, de tratamento padrão, né? A gente tem a terapia não farmacológica, que é também igualmente importante, que está no episódio 11. E tem a terapia farmacológica, que a gente vai resumir aqui nesse episódio. Na farmacológica, a gente tem alguns medicamentos, como a vareniclina e bupropiona. E a gente tem também a terapia de reposição de nicotina, que a gente está falando principalmente de adesivo, né, que vai fazer uma reposição basal, e outras terapias que repõem mais rapidamente, como goma, pastilha ou spray. O João até fez uma comparação no episódio, né, o adesivo é tipo a insulina basal e a goma, a pastilha é aquele bolos, né, para aquele momento subir mais no nível sérico de nicotina. Eu acho que faz total sentido mesmo, ajuda a gravar. E quando a gente fala de terapia de reposição de nicotina combinada, a gente está falando dessas duas juntas. Vamos dizer, a basal e a bolos juntas, tá? E antes da gente dar o próximo passo, assim, de falar de evidências e como prescrever, eu acho que a gente tem que dar uma informação muito importante. Sim. A vareniclina, desde alguns anos atrás, não está sendo encontrada mais no mercado. Porque nos Estados Unidos foi encontrado níveis altos de um cancerígeno chamado as nitrosaminas, né? Que já houve problema com outros remédios com isso. Ela foi sendo desabastecida e lá nos Estados Unidos o FDA já falou que pode voltar a comercializar, já encontra de novo, mas não voltou a aparecer aqui no Brasil. É possível que no futuro volte, né? A gente só não sabe quando. E aí é por isso, Ingrid, que a gente vai falar sobre a vareniclina aqui, até porque é um dos remédios com mais evidência, de primeira linha, né? Sim. Mas hoje, a gente está gravando aqui em setembro de 2023, a vareniclina não está sendo encontrada no mercado, vamos torcer para ela voltar. Boa, eu fiquei muito chateada com essa informação que a Rafa trouxe aqui para mim, eu tava super animada com a vareniclina, mas assim, confiante de que isso vai ser passageiro. Vamos torcer. E vamos para as evidências então, Ingrid? Boa. Rafa, pensando então no cenário que é mais comum, né, para nós, inclusive no SUS, que é a BUP mais a terapia de reposição combinada, né? Não existe uma evidência tão clara de que se eu juntar essas duas terapias, BUP e terapia de reposição combinada, ou se eu deixar elas isoladas, de que uma é melhor que a outra, tá? Então isso é mais incerto na literatura. O que é bastante evidente é que a vareniclina é superior à bupropiona. Isso é um ponto. Então, assim, vareniclina, bupropiona, repor nicotina, isso tudo funciona. Sim, são todas as primeiras linhas, né? Para a cessação de tabagismo. Mas não fica muito claro se eu fazendo uma terapia de reposição de nicotina, se eu acrescentar a bupropiona, eu tenho
muito ganho, né? Exato. Tem revisão da Cochrane deixando dúvidas sobre isso. Né? Exatamente. A gente não consegue diferenciar muito bem essa superioridade entre essas duas terapias. Mas a gente sabe que elas são usadas na prática em conjunto, né? Que é o que a gente faz na maioria das vezes, né? Bupropiona e nicotina. Então, começando pela reposição de nicotina. O que a gente tem de disponível? Qual é a função de cada um dessas armas que a gente tem para a cessação de tabagismo? Bom, então a gente tem principalmente, né, o adesivo, que vai ser a reposição de longa, né? Vamos dizer, longa duração, basal. E a gente tem principalmente a goma, tá? Ou a pastilha. A principal diferença entre a goma e a pastilha é que a pastilha age um pouco mais rápido. Mas a disponibilidade da goma é maior, né? Considerando aí o contexto do SUS, tá? Então a gente vai se focar nessas duas, adesivo e goma. Boa. De adesivo, pensando numa terapia padrão, a gente vai escolher a dose com base na carga tabágica do paciente. Como é que a gente faz isso? Se o paciente fuma 10 ou mais cigarros, tá? A gente começaria com uma dose de 21 miligramas e deixaria essa dose por 6 semanas, que é mais ou menos o tempo médio aí de abstinência da nicotina. Boa. E para quem fuma menos do que 10 cigarros por dia, a gente começaria com 14 miligramas. Assim, na minha experiência, quase todo mundo fuma mais do que meio maço por dia, né? Sim. Que chega com esse problema de dificuldade de parar de fumar, né? Então, quase sempre é 21 miligramas. Perfeito. Acho que vale reforçar que tanto o adesivo quanto a goma tem algumas particularidades para você ensinar para o paciente, né? A gente não vai entrar tanto em detalhe aqui no episódio, mas isso é muito importante para que seja efetivo, né? Para que ele consiga usar da forma correta. A goma vai mascar a goma e deixar ali do lado, né? Aquele amargor para a nicotina sendo absorvida devagar, né? Não é para engolir a goma de uma vez, porque isso até vai aumentar efeito adverso, né? Gastrointestinal. Colateral, né? E a pastilha entra naquele momento de fissura, né, Ingrid? Isso, Rafa. Assim, a escolha da dose entra também com base no primeiro cigarro do dia, né? Então, se o paciente logo na primeira meia hora da manhã precisa do cigarro, é uma dose maior de 4 miligramas. E se o paciente demora aí um pouco mais de meia hora, já pode ir para uma dose de 2 miligramas para escolher a dose da goma. Beleza, que a gente tem de 2 e de 4. E aí o paciente pode usar quantas, assim, por dia? Isso, assim, ele pode usar até 24 vezes ao dia, ou seja, 1 a cada hora, né? A gente vai falar um pouquinho de como fazer esse segmento do paciente, né? Mas a ideia é você deixar uma dose que se adianta a fissura dele, né? Não esperar a fissura vir, porque é muito difícil de você vencê-la no tempo da absorção da goma, né? A goma demora mais ou menos 20 minutos, meia hora, então ele tem que ficar lutando ali naqueles 20 minutos para não fumar, e é uma janela ali muito importante. Porque pra gente não perder esse paciente e ele Exatamente. acabar voltando, né, a fumar. Tá, então essa é a prescrição padrão que você me falou. Isso, lembrando que a terapia de reposição de nicotina combinada, ou seja, adesivo mais goma, ela tem evidência de ser superior do que essas duas isoladas, tá? Beleza. Então, prescrevi essas duas, e aí podem acontecer alguns problemas no meio do caminho. Pronto. O paciente ter fissuras demais, muita fissura, Sim. ter muito sintoma de abstinência, ou então ele mesmo não conseguir parar de fumar. E aí, o que fazer, Ingrid? Rafa, essas 3 situações falam pra gente que a dose não tá ajustada, tá? Então, nesses 3 momentos, eu vou ter que aumentar a minha dose de reposição de nicotina. Porque, assim, no geral, isso os especialistas vêm trazendo bastante forte nos artigos, é que a gente estima mal a quantidade de nicotina que cada paciente precisa. Porque isso é super variável em relação à marca de cigarro, o tipo do que ele tá ingerindo, né, do tabaco. E acaba que a nossa tendência vai ser sempre esse padrão acaba, no geral, estimando para menos. Então, se o paciente usa muitas gomas, a ideia é que aumente a dose do adesivo, tá? Para que ele precise de menos, né? E da mesma forma, se o paciente ainda está fumando, também. Falta, vamos dizer assim, nicotina basal para ele. Então, a ideia é também aumentar o adesivo. Mas se a gente já começou com 21 miligramas, que é aquela dose, entre aspas, máxima, é mesmo a dose máxima? É o teto ou dá pra fazer mais? Dá pra fazer mais. E existem alguns estudos com tabagistas pesados, né? Que seriam aí considerado mais do que 40 cigarros por dia, de usar uma dose de 2 adesivos de 21, né? Ou seja, 42. 42, exatamente. Legal. Então, a gente tem essa possibilidade de fazer uma dose acima, né? Com 2 adesivos, mas qual é o medo da gente fazer uma dose muito alta de nicotina, né? Ter algum efeito colateral, Sim, né? O paciente pode se intoxicar?
Poder até pode, Rafa, mas justamente esses estudos, né, que mostraram pacientes com doses maiores ou pacientes que estavam fumando em vigência da reposição, a intoxicação por nicotina foi rara, tá? Que seria assim, acho que vale sempre orientar o paciente, né? O paciente que está tendo muita salivação, tontura, que são sintomas, né, dessa intoxicação, você pode até fazer uma referência, assim, para o paciente. Lembra da primeira vez que você fumava, que você ficava, você tinha esse sintoma mais presente? Então, se isso estiver acontecendo, é um sinal de intoxicação. Boa, boa. De uma maneira geral, é uma terapia muito segura, né? Os pacientes que fumam, eles costumam ter um alto risco cardiovascular, às vezes muito alto, né? Posso usar nesses pacientes? Pode, Rafa. O guideline da ARRA, ele traz que pacientes com doença coronariana, pacientes que estavam internados por pós-infarto, né? A terapia de reposição é segura e é um momento bastante interessante, né? Que o paciente talvez tenha uma propensão a parar de fumar, sendo esse um risco cardiovascular. E esse momento de oportunidade ali na internação é uma boa. Legal, Ingrid. Então a gente teve uma visão geral aqui de como repor nicotina. Sempre bom lembrar que é bem individualizado para as necessidades de cada um. Cada um responde de uma maneira diferente, inclusive porque cada um vai fazer a parte não farmacológica de uma forma diferente, né? E agora, vamos começar a falar dos remédios, além da reposição de nicotina. A gente tem a vareniclina e a bupropiona. Como que é a prescrição padrão assim, dessas duas? Começando na vareniclina. Lembrando que a vareniclina, né, só para situar aqui, ela é um agonista parcial do receptor nicotínico e ela vai agir bastante na redução da ativação do sistema de recompensa, né? Esse é um dos principais pontos dela. Vai tirar a graça do cigarro, né? Exatamente, exatamente. A gente pode começar uma semana antes, tá? Ou seja, o paciente ainda não parou de fumar, uma semana antes do dia dele cessar o tabagismo. E aí, nos primeiros 3 dias, a dose é menor, de 0,5 miligramas por dia. E depois vai aumentando até uma dose aí de 1 miligrama 2 vezes por dia, de acordo com a necessidade do paciente. Boa. E a bupropiona? A BUP, vou até resumir, porque eu já falei aqui algumas vezes errado nesse episódio. Ela é um inibidor Trava a língua. Total. Ela é um inibidor da recaptação de nora e dopamina, tá? Também dá para começar uma semana antes. E a dose inicial nos 3 primeiros dias é 150 miligramas por dia. E depois aumenta para 150 2 vezes no dia, com uma orientação aí de um espaçamento de 8 horas entre as doses. Boa, e tem uma observação aqui, que existem, aqui no Brasil, liberações que são lentas, né? Que você pode prescrever a cada 12 horas, mas assim, o intervalo entre um comprimido e outro tem que ser de 8 horas. Mas existem liberações que são mais prolongadas ainda, que você pode fazer uma vez ao dia. Porque a bupropiona é usada também para depressão, tem outras funções. Vale você olhar na bula de qual as bupropionas que você está prescrevendo aí, tem genérico também, se ela é a que é uma vez ao dia ou se ela é a que você divide a dose 2 vezes ao dia. Nos estudos aqui no tabagismo, eles usaram mais o quê? O de 2 vezes ao dia, né? Acredito realmente que essa posologia de 1 vez ao dia seja mais fácil para um paciente aí que vai usar mais tempo, né? Beleza. E qual das duas a gente escolheria? Você me disse que a evidência é melhor para a vareniclina. Vamos supor que a gente tenha as duas. Só que deve ter alguma vantagem de usar a bupropiona, né? Isso, eu acho que a gente pode deixar 2 situações em que a BUP se destaca. Uma para aquele paciente que está preocupado com ganho de peso, né, na sessão do tabagismo. Outro paciente que tem associado também depressão. Que aí você tem esses ganhos secundários, né? E alguma coisa que eu tenho que ficar preocupado com a bupropiona de efeito colateral? Isso, o principal efeito colateral dela é a redução do limiar convulsivo, né? Então, existe até a recomendação de que isso talvez seja dose dependente, então doses maiores aí que 400, 600 miligramas por dia, que a gente teoricamente não usaria na cessação, traria um risco maior. Mas de qualquer forma, existe essa recomendação para não utilizar em pacientes que têm histórico de epilepsia ou que usam alguma medicação que já também pode predispor aí a convulsão. Eu acho que um ponto importante é tomar cuidado com aquele paciente etilista, né? Porque esse paciente também tem um fator de risco aumentado. E aí, nessa situação, idealmente é cessar o etilismo, tá? Tá, e você falou que esses 2 remédios começam um pouquinho antes do momento em que ele vai parar de fumar. Exato. Você falou uma semana, né? Sim, sim. É possível a gente preparar ele mais tempo? Mais semanas antes desse momento da parada de fumar?
Existe, né? E os estudos trazem isso com a nomenclatura de preloading, né? Ou seja, eu vou começar a medicação antes mesmo dele ter parado, né? E a gente tem as evidências maiores, né, mais fortes com a vareniclina, porque, enfim, a gente já falou, né, que ela tem essa superioridade. Então, estudos mostram que 1 a 6 meses antes do dia que o paciente vai parar, é seguro usar a vareniclina. E é melhor fazer isso do que o padrão que você falou? Essa é uma evidência um pouco mais frágil, né? Melhor mesmo, a gente não tem essa evidência, mas a evidência dos estudos é trazer um aumento da taxa de cessação do tabagismo com esse preloading. E a maior parte das vezes, a gente escolhe o dia que o paciente está pronto para parar de fumar, né? Mas tem alguma brecha aí para a gente antecipar naquele paciente que está contemplativo, que não está muito pronto? O que fazer? Dá para usar remédio para esse paciente? Pois é, acho que essa é uma evidência que eu achei muito interessante, né? Que vem crescendo os estudos utilizando... Aí eu vou trazer de novo a vareniclina, né? Porque ela é a nossa maior evidência. Usando a vareniclina naqueles pacientes que ainda não estavam prontos para parar de fumar, mas aceitavam uma medicação que talvez os deixasse mais prontos para parar de fumar, né? Então, foram feitos esses estudos com a vareniclina com uma taxa de sucesso bastante importante. Ela vai, vamos dizer assim, né? Vai preparando o paciente para daí, então, ele pensar, tô pronto para parar. E faz muito sentido no mecanismo da vareniclina que tira o prazer do cigarro. Agora, a gente extrapolar isso para outras é mais difícil, né? É mais difícil, né? Bupropiona. Mas essa é uma única alternativa que a gente tem no paciente, né? Porque antes a gente sempre vai perguntar, tá pronto? Ah, não tá? Então vou esperar. Acho que essa é uma boa, esperando a vareniclina entrar no Brasil novamente para poder prescrevê-la, viu? É como aqueles remédios no alcoolismo que o paciente toma e tem um baita efeito colateral e aí para de beber. Exato. Porque ele se sente mal. Não faz tão bem, né? Quanto exatamente. É mais ou menos nessa linha, né? É uma pena que a vareniclina saiu do mercado, né? E ela voltaria mais barata, né, Ingrid? Exato, porque a patente da vareniclina, se eu não me engano, caiu em 2020, né? Então, os valores dela estavam próximos da bupropiona. Então, tava dando, assim, pra sonhar, sabe? Até de entrar no SUS, né? Isso. Tem um editorial do Jornal Brasileiro de Pneumologia que eles falam sobre isso, né? Quais são as alternativas se a vareniclina padrão saiu do mercado? Talvez a genérica possa entrar aqui, né? Exato. Ou mesmo a própria vareniclina padrão voltar, que é o Champix, né? Já que a gente não tem... É o padrão mesmo. Já que a gente não tem nenhum conflito de interesse, esse é o nome. Para fechar o episódio, o padrão de tratamento são ali 12 semanas. Isso é uma regra para todo mundo, Ingrid? Ou dá para estender mais para alguns pacientes? Quem que a gente deve estender? Não é uma regra, né? Eu acho que esse episódio também vem com essa ideia de você personalizar ao máximo o tratamento do seu paciente, né? Tem sempre o padrão, mas é um guia, né? Aquilo pra gente tentar iniciar, né? Mas tudo é bem personalizável, inclusive o final do tratamento, né? Essas 12 semanas, como a gente já estava comentando, né? O tempo de abstinência, ele é maior ali por 6 semanas, então um tempinho para desmamar daria em torno ali de 12. Então esse é o padrão, mas tem paciente que vai sair desse padrão, tem paciente que vai precisar de mais tempo de reposição, daqueles ajustes que a gente comentou, né? De não estar na dose certa para parar. E os estudos trazem que 6 meses até 1 ano, né, terapias como vareniclina, BUP e nicotina combinada são seguras, tá? Aí depende do paciente, o tempo. Beleza, então dá para estender ali até 1 ano o tratamento, mas se eu quiser decidir parar, bupropiona e vareniclina, dá para parar na hora? Perfeito, essas duas não precisam de desmame. E a nicotina? A nicotina, né, tanto o adesivo quanto goma, o ideal é ir reduzindo, tá? Uma ideia, assim, do adesivo é reduzir 7 miligramas a cada 2 semanas e ver se o paciente está tolerando bem, se ele não está tendo fissura, se ele não está tendo abstinência. Se está tudo certo, é menos 7 miligramas, mais 2 semanas de ir observando. Até parar. Até parar, exato. Então a gente fechou aqui o tratamento medicamentoso e que é importantíssimo, né, para o paciente parar. Sim, qualquer tipo de tratamento é muito importante para esse paciente que quer parar de fumar. Porque, né, os estudos trazem que 3% daqueles pacientes que escolhem parar de fumar
conseguem sem nenhuma terapia, seja farmacológica ou não farmacológica. Então, veja a importância que tem essa intervenção, né? Praticamente não dá pra fazer sozinho, né? Exatamente. É uma coisa muito difícil. Tem um bônus aqui, que tem um remédio chamado cistizina, que é um remédio que não é tão novo, mas que tá tendo muitos estudos novos aí, talvez pinte no Brasil em algum momento, né? Exato. Acho que só para situar também que a gente falou de mecanismo de ação, a cistizina ela é parecida com a vareniclina, né? É um agonista parcial, tá? Do receptor de nicotina. E ela vem se reforçando nos estudos como uma opção, né? Superior, né, ao placebo, tá? Tem menos efeitos colaterais do que a vareniclina. E existe a promessa dela ser aprovada, né? Na verdade, dela entrar pro FDA em 2024. Então, ela ainda não está disponível nos Estados Unidos, está disponível mais na Europa. No Brasil também não. Mas a gente fica aguardando também. Estamos aguardando. E vaping? Cigarro eletrônico? Serve para parar de fumar? Eu acho que essa é uma polêmica, né, na literatura, desde que o vaping surgiu e começaram os estudos com as consequências, né, de outras substâncias presentes e também da questão do próprio vício, né, que muitas vezes trocou um dispositivo por outro, né? Vai trocar o cigarro normal pelo cigarro eletrônico, que tem muitos riscos, Exato. né? E a Sociedade Brasileira de Pneumologia traz ainda a recomendação de que essa não é uma terapia para cessar tabagismo, né? Que a gente tem outras opções muito mais seguras, né? Muito mais evidentes. E que também ainda não está liberado no Brasil, né? Acho que assim, legalmente, né? Ainda tem isso, né? Nem para uso recreativo o cigarro eletrônico está liberado no Brasil. Boa. Acho que deu para cobrir tudo aqui, Ingrid. Foi ótimo. Queria fazer só um comentário que a gente falou assim, no dia de parar de fumar. Se você aí que tá ouvindo a gente em 2023, for lá pra Máquina do Tempo de 2019, o que os meninos falam lá é que a evidência de você parar abruptamente, ter um dia para parar de fumar, é melhor do que você ir parando gradualmente, né? Então a gente já trouxe isso do outro episódio para basear Perfeito. tudo que a gente falou hoje aqui. E continua assim em 2023, né? Agora vamos para os salves. Começa aí. Vamos, e eu tenho novamente muitos salves, tá? Faustão, vai lá. Inclusive um abraço pro nosso ouvinte Faustão. Boa recuperação para ele. Boa. Meus salves vão para Carolina Eisnesman, Wendel Xavier, Maria Paula Ribeiro, que são 3 R1s excelentes da clínica médica. Na verdade, assim, eu queria mandar salves para várias... Para todo mundo, né? Exatamente, para várias panelas, mas... Panela, para quem não sabe, é o grupo lá da HC exatamente. Da USP, né? Tem que traduzir, Ingrid. A Ingrid é preceptora lá da residência de clínica da USP. E, falando nisso, tem também o salve para nossa colega preceptora, Larissa Rangel, tá? Excelente clínica. E eu queria dizer que ela já tinha deixado esse salve aí em alguma lista, mas ela falou, nunca deram salve para mim. Pô, então, duplo então, se tiver aí atrás. Mas é isso. Mentira. Ela que não ouviu todos os nossos episódios, mas vai ganhar outro hoje. Salve, Larissa. Salve, pessoal. Obrigado por acompanhar a gente. E o meu salve vai pro Rogério da Silva Burla. Ele fala que é médico formado há mais ou menos um ano lá em Campos. Um abraço, pessoal de Campos, medicina lá no Rio de Janeiro. E como todo recém-formado, preciso ralar muito para juntar um dinheiro. Trabalho em 3 cidades, percorro com meu carro vários quilômetros por semana e desses no mínimo 800 quilômetros são ouvindo o TDC no Spotify. E agradeço de coração por todo o aprendizado e atualização em clínica médica. Grande abraço. Grande abraço aí, Rogério, para todo mundo de Campos. Boa, abraço.